E aí, meus amigos? Lula e o desgoverno petista cometeram um erro fatal ao tentar peitar Trump e os Estados Unidos. Uma decisão burra que só aumenta as suspeitas do governo americano. Eles reagiram e vão usar tudo o que têm para descobrir o que o desgoverno brasileiro está tentando esconder. O bicho vai pegar. E é exatamente essa notícia detalhada que eu venho compartilhar com vocês aqui para repercutirmos juntos. Já deixa seu comentário, porque a sua opinião é muito importante nesse momento decisivo para o nosso Brasil. Vamos à notícia detalhada. Estados Unidos reagem após governo Lula negar vistos a funcionários de Trump. O Ministério das Relações Exteriores negou a concessão de vistos de entrada no Brasil a 2 funcionários de alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão chefiado pelo secretário Marco Rubio. A informação foi divulgada pelo jornal The Washington Post e confirmada pela revista Veja no domingo, 26. Os servidores afetados pela decisão são Riley M. Barnes e Samuel D. Sampson. Segundo a justificativa oficial apresentada pelas autoridades americanas, a viagem ao Brasil teria como objetivo discutir temas relacionados à liberdade de expressão no contexto das eleições. Os servidores afetados pela decisão são Riley M. Barnes e Samuel D. Sampson. Segundo a justificativa oficial apresentada pelas autoridades americanas, a viagem ao Brasil teria como objetivo discutir temas relacionados à liberdade de expressão no contexto das eleições. Qualquer insinuação de que a visita seria uma artimanha para prejudicar as eleições de uma nação democrática é uma mentira infundada, acrescentou a nota. Veja o vídeo a seguir, onde Gustavo Geyer mostra mais detalhes desse embate. Escuta isso aqui e me fala se isso não está muito, mas muito estranho. 2 diplomatas americanos disseram que teriam interesse de vir ao Brasil para poder participar da observação das urnas. Que é isso, sempre aconteceu em todas as eleições. O Brasil sempre envia as nossas autoridades para outros países para servirem como observadores nas eleições de outros países, e outros países sempre enviam observadores para as eleições do Brasil. No caso de 2022, foi ainda mais grave, eu faço questão de mostrar para vocês. Em 2022, o Barroso, que estava no TSE, fez questão de pedir para que os Estados Unidos ainda ameaçasse Bolsonaro, fizessem reuniões com Bolsonaro, veio agente da CIA para ameaçar e falar que se alguém questionasse das urnas eles iam ter problema. Olha a que ponto nós chegamos. Inclusive esse vídeo do Barroso circulou muito depois das eleições, né? Esse aqui é aquela reunião que eles fizeram lá no LIDE, que também acho que teve dinheiro do Vorcaro nisso aí, tá? Mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Por 3 vezes, o então ministro Barroso, que estava no TSE, pediu, acho que ele era presidente do TSE na época, pediu para que os Estados Unidos interferissem nas eleições brasileiras. Por 3 vezes. Certo? Dito isso, o governo Trump pediu para enviar 2 diplomatas para acompanhar as eleições e dar uma olhada nas urnas. Só isso. O que o Lula disse? O governo Lula nega a entrada de enviados de Trump para discutir eleições. Olha que loucura. O Lula simplesmente negou que os enviados do Donald Trump viessem aqui para dar uma olhada, observar as eleições. Só isso foi negado. Dito isso, olha o que o Lula fala. Lula diz que quem meter o dedo na eleição brasileira vai apanhar. Soberania, né? Mas e quando as eleições aconteceram em outros países? E quando a eleição foi na Argentina? Pois o Milei, que estava hoje aqui, publicou isso aqui na rede social dele. Estrategistas ou marqueteiros enviados por Lula da Silva ajudaram a Massa, que era o outro candidato, né? E tentaram impedir que Milei ganhe a primeiro turno na Argentina. A pedido do presidente brasileiro, especialistas em comunicação do PT trabalham desde quase meses, né, de vários meses, na campanha do candidato do ministro da Economia. Lula ajudando esse aqui, era o candidato deles naquela época. Esse cara que era o candidato deles. E aí, Lula mandou marqueteiros do PT
para a Argentina para impedir o Milei de ganhar. O Milei até publicou isso, escrevendo assim, ó, jamais vamos esquecer. Dito isso, quero mostrar isso aqui, ó. Estados Unidos vão monitorar eleições do Brasil, diz porta-voz da Casa Branca. Você tá achando que isso aqui é agora? Não, isso aqui, ó. Governo Biden. Olha a data aqui. Olha aqui, 2022. A porta-voz afirmou também que o sistema eleitoral brasileiro é capaz e já foi testado e que as instituições democráticas brasileiras são um modelo para os países do hemisfério do mundo. Mas ninguém copia. Eles são um modelo para o mundo inteiro, mas ninguém, nem os Estados Unidos, copia. Bom, dito isso, vem para cá. Aqui está o pau mandado do Lula. Diz respeito à soberania, diz Amorim à CNN sobre missão eleitoral dos Estados Unidos. Mas espera aí. Nós já aceitamos missões eleitorais dos Estados Unidos antes, a pedido do PT, a pedido da esquerda. Tudo bem. Agora, quando é uma eleição onde o Lula está ruim, não pode? Agora, eu não estou entendendo por que quando o Lula ganhou em 2022, vocês gostavam da interferência americana e agora que o Trump é americano e o Lula não está tão bem, né, a diferença está menor, por que agora vocês não querem essa vistoria? Não faz sentido para mim. Eu acho que não faz sentido para ninguém. Lula negou os vistos de autoridades americanas que viriam para cá fazer o que sempre aconteceu nas eleições brasileiras. O que quer dizer? Que não vai ter nem sequer uma autoridade americana para poder vir aqui e observar as eleições? Vai ter só quem? Cuba, Venezuela, Butão, Bangladesh, Coreia do Norte, China. Agora, a maior e mais antiga democracia da América Latina não pode mandar pessoas para poder observar as eleições? Tem caroço nesse angu. Algo muito estranho está acontecendo. Porque quando o Lula mandou gente para a Argentina para fazer campanha por Milei, aí não estava interferindo na soberania argentina, não. Né? Quando o Lula financia a ditadura de Cuba, ele não está interferindo na soberania do povo cubano, não. Quando o Lula ajuda Maduro, quando manda gente lá, Pimenta, como é que é o nome daquele cara lá? Paulo Pimenta e os ministros lá para Cuba. Agora, para a gente receber a mais tradicional e antiga democracia da América Latina, nós não podemos receber pessoas? O Lula nega o visto dessas pessoas? No momento em que ele está negociando a retirada de tarifas? E aí fica desesperado falando que vai apanhar. Ele pega e fala isso aqui, ó. Quem meteu o dedo na eleição brasileira vai apanhar. Meu amigo, você só chegou onde você está por causa do dinheiro do tráfico internacional que financiou a esquerda e o PT, rapaz. Vamos falar sério aqui. O PT e a esquerda no Brasil só existe porque dinheiro de corrupção da Venezuela foi enviado para cá, de outros países, no Foro de São Paulo, onde vocês se autofinanciavam. Venezuela, durante um tempo, financiou boa parte dos partidos de esquerda da América Latina. Quem fala isso não sou eu, não. Quem diz isso é o Carvajal, que está preso, que confessou os crimes dele, está preso, que era o braço direito do Maduro, hoje está preso lá na Venezuela. Se tem uma pessoa que é o retrato do governo Lula, totalmente perdido, não tem a mínima noção do que está fazendo, é o Haddad. O Haddad não cansa de passar vergonha. Esse cara que a maior medida dele, como ministro da Economia, é aumentar impostos e aumentar os gastos públicos. E ele ontem foi numa sabatina em São Paulo, para governador de São Paulo, e foi trucidado pelo jornalista. A gente é contra algumas privatizações. Pô, quer ver uma coisa? Privatiza a água, prometendo que vai diminuir a conta e aumenta a conta, você tá mentindo pra população. A Sabesp era uma empresa estatal ou era uma empresa de capital misto? É uma empresa controlada pelo Estado. Peraí, não, você não respondeu. Ela era estatal ou era uma empresa de capital misto? Era como o Banco do Brasil. Quem é que vendeu as ações da Sabesp da Bolsa de Nova York? Pera um minuto. O Alckmin. Não, pera aí, deixa eu te falar. Você tá me fazendo uma pergunta, eu vou te responder. Claro. Tecnicamente, né? Porque minha especialidade é finanças públicas. O Banco do Brasil é uma empresa estatal e tem ações na Bolsa. A Sabesp é uma empresa estatal. Não, mas que elas são empresas de capital misto. Como é que chama a Petrobras? Qual é a Petrobras? Petróleo Brasileiro, Sociedade Anônima? Então, mas ela é estatal. Banco do Brasil não é sociedade. Como é que é estatal? É estatal ou não? Oi? A Petrobras é uma estatal? Não, ou não é. É de capital misto. Ai, não, gente. É inacreditável. Esse cara era o ministro da Fazenda do governo Lula. Só saiu para disputar o governo de São Paulo. Totalmente perdido. Não tem noção alguma de economia. Ele sequer sabe a diferença entre estatal e sociedade de economia mista. Tudo que eu me lembro, assistindo esse vídeo aqui, é daquele debate que eu tive com ele
na Comissão de Finanças e Tributação, ano passado, em que eu falei algumas verdades sobre o comando do Ministério da Economia e ele ficou chateadinho. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandam um recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram no debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões. Logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. E aí, o que você achou? Concorda comigo?